E nisso eu comecei a pensar, mano, eu tô fazendo esses 2 esportes, nesse dia eu não vou comer uma besteira. Aí eu comecei primeiro, mano, quer saber? Eu vou tomar café sem açúcar. Aí depois eu percebia que quando eu tomava café com leite, meu corpo dava uma inchada. Quando eu diminuía, só tomava café, meu corpo desinchava. Aí chegou no final de semana, eu falei, mano, eu vou passar um final de semana sem tomar cerveja, sem tomar álcool. Foi difícil pra você? Mano, é porque, assim, eu comecei a me rodear também de pessoas que não bebiam, de pessoas que praticavam esporte e pessoas que viam essa minha rotina de uma maneira legal. Quando eu andava com os MCs, quando tava muito no mundo artístico, a rapaziada não olhava. Vamos supor, eu ia num futebol ali que tem de segunda-feira dos artistas, se eu falasse que eu não ia tomar uma cerveja, rapaziada, ih, não vai beber, pai? Já começava aquela encheção de saco. Esses meus amigos fizeram eu meio que... Você vai se moldando, né? ambiente. O ambiente foi me ajudando. Quando eu vi, eu já tava sem beber, sem tomar açúcar e já treinando ali boxe e bike durante, tipo, 1 ano e pouco. Só que o complicado é o fator paciência. Para uma pessoa que pesa 130 quilos, quando ela emagrece 10, ela ainda tá com 120 quilos. Quando essa pessoa emagrece 20, ela ainda tá com 110. Então, eu fui deixando isso ser algo prazeroso. Quando eu ia para minha casa e pensava em comer alguma coisa à noite, eu já falava, mano, eu não posso consumir carboidrato. O que eu vou fazer? Comprava uns franguinhos, colocava na airfry e pegava uma coquinha zero. Então era proteína e algo sem açúcar. Então eu comecei a Se regrar. me regrar no sentido de talvez à noite um nutricionista ia falar para eu fazer outra coisa. Mas eu fui fazendo ali do meu jeito e eu fui emagrecendo. Quando eu vi que eu tava com 115, eu falei, mano, acho que dá para chegar. Vamos. Bike, box. Aí, na virada do ano de 2024 para 2025, eu fui no show do artista que eu ouvia a música lá no foninho, lá no Ibirapuera. Lá no show do Hatch. E o produtor dele me conheceu, porque eu fiz um trabalho, chegou na produção dele, eles me chamaram pra ir no show, eu conheci o Hatch. A gente trocou uma ideia, aí ele, porra, da hora, acompanha o conteúdo. Mano, por que você não faz musculação, mano? Musculação ajuda a moldar o corpo. Falei, caramba, mano. E no início lá, antes, quando eu comecei, eu não gostava de musculação. Só que meu corpo já tava tão condicionado a praticar esporte que eu falei, quer saber, mano? Aí ele tinha acabado de lançar um álbum. Eu falei, quer saber? Vou ir uma semana na musculação. Fui na musculação, comecei a fazer academia, boxe e bike. Aí, em determinado momento, eu falei assim, mano, acho que boxe... Comecei a focar mais na musculação e na bike. Musculação e bike. Até hoje, a bike é meu esporte favorito, que é onde eu consigo ter ideias que eu não tenho diariamente. A bike é uma parada muito louca. Mano, super indico, hein? É um caminho sem volta. Eu comprei uma bike, mano. E eu tenho essa bike... Você acredita? Eu gastei 10 pau na bike lá, comprei uma Odd. Usei uma vez, mano. Sério, mano? Tá lá, mano. E toda vez eu namoro ela. Mano, tenta pegar uma ciclovia, um fonezinho. Eu preciso... Vamos marcar esse rolê, mano. Vamos marcar esse rolê que vai ser da hora. Tem 2 anos que eu namoro minha bike lá. Sério, mano? Tá lá. Sabe quando você fala, gastei a grana e não usei a bike, mano? Mano, muito foda. Não, aí se liga. Nesse momento que eu comecei a emagrecer, eu comecei a colocar na minha cabeça... Por exemplo, eu ia andar de bike. A sensação da bike era uma sensação boa. Te deixava no estágio máximo. Eu comecei a pensar, mano... Eu tô me sentindo a melhor pessoa do mundo. O cara mais foda desse mundo. Sempre que eu subia na bike, eu pensava nisso. Mano, eu sou aqui, sou abençoado, sou um filho de Deus. Tô bem comigo mesmo. Esse sentimento começou a ir pra depois da bike. Quando eu ia pra musculação, eu entrava ali no meu universo, meu fone, eu comecei a voltar as pessoas. Mano, você tá diferente, mano. Você tá diferente, comecei Eu vi isso esses dias, você veio aqui, o Krauk olhou pra você e falou assim, mano, você tá diferente, cara. Foi muito bacana, porque eu achei que ele não tava nem te reconhecendo. Ele tava trocando ideia. Sim. E
Do nada ele olhou pra você e falou, mano, você tá diferente, Chapola. Mas não é que o cara é conhecido mesmo? E todo lugar que eu vou, aí é algo que acho que verdade, cara, foi o fundamental. Verdade. Eu já me via, assim, antes de eu me tornar aquilo que eu queria, hoje eu tô exatamente do jeito que eu via que eu Quantos tinha quilos você tá possibilidade. Agora eu tô com 82, 83. 82 quilos, cara. E aí eu mantenho ali toda semana é difícil, porque chega o final de semana, hoje eu tomo uma caipirinha, hoje eu já tô em um estágio que eu tipo assim, mano, pô, mano, às vezes é legal você também dar uma relaxada, às vezes você tomar faz parte, né, Porque não pode virar a regra, né? O que não pode virar é uma regra. Hoje eu continuo esse processo e tento, e tô encontrando formas de eu passar esse conhecimento. Lancei um e-book agora sobre o meu emagrecimento, sobre essa transformação mental. Tá sendo bacana. legal, tá sendo bacana. Vamos dar uma olhada numa pergunta aí do povo de novo? Solta aí. As pessoas começaram a te tratar diferente após a sua mudança? Isso te incomodou? O Cleiton perguntou, cara. Pode crer. Mano, assim, quando você vive... Nossa, é porque na mente das pessoas tinham duas figuras completamente diferentes. O Chapola, o gordinho da resenha, o engraçadão. E um Chapola que não necessariamente quer estar engraçadão toda hora. Um Chapola que quer trocar uma ideia, às vezes quer se aprofundar num tema, quer falar de negócios também. Então, acho que existia uma figura minha antiga que ficou muito enraizada na cabeça de uma galera que é isso e já era, mano. Você já não é mais essa pessoa, eu já não gosto mais de você. Até mesmo o sucesso, quando eu vivi uma época da internet que eu tava muito mais hypado. Então, eu lidar ali com as diferenças de quando você tá hypado, quando você já não tá tão hypado, com esses conflitos, assim, de interesse, você começa a observar algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu sigo aquele aprendizado de as pessoas não podem impactar no meu destino. Quem tem que impactar no meu destino sou eu. Eu já vivi algumas mudanças na minha vida antes de eu crescer. Tipo, eu cresci num bairro lá em Osasco, quando minha vida estava muito confortável, eu fui para Taboão da Serra. Quando eu fui para Taboão da Serra, foi muito difícil para mim também. E eu consegui vencer isso quando eu estava na Band. Chegou uma hora que eu quase virei um repórter, um dos mais novos lá da Band. Eu decidi mudar, eu vivi uma mudança que foi difícil para mim em casa, mas eu superei. E eu boto essa fé que a parada não tá em mim, sabe? E a questão de autoestima de vida também, exato. né, cara? Porra, desculpa, eu vou falar assim da minha opinião, que é foda eu dar minha opinião aqui. Mas, cara, se você tá feliz, Sim, cordão lá, tá suave. Seja feliz. Mas, cara, eu duvido, sim. que se você se olhar no espelho, cara, e você tá bem, e você fala assim, mano, mudei. Exato. Eu duvido que você vai preferir tá mais gordinho lá, cara. Eu duvido. Ninguém tá falando, pelo amor de Deus, de gordofobia, sei lá o que é que fala isso. Sabe? Nós estamos falando de autoestima. Exato. Entendeu? Porque eu falei esses dias que me entendam bem o que eu vou falar. Mas a pessoa que, um exemplo, tá lá um pouco sobrepeso. Pouco não, muito sobrepeso. 130 quilos, 140 quilos. Perguntei esses dias. Você morre pela sua família? Porra, eu morreria pela minha família. Tá bom, mas você vive pela sua família? Pô, é verdade, né? Pô, sua filha tá descendo a calçada correndo ali num andador. E você precisa correr pra pegar ela pra salvar a vida dela. Vai depender de você, no seu físico que você tá agora pra salvar sua filha? Não. Você entende? Sim, e em vários outros setores também. Tô falando de saúde, também. cara. Tô falando de um monte de coisa. Tô falando de precisar de você pra você salvar a vida de alguém. Mano, eu refletia muito, muito nisso também. Mano, E outra, tem que assumir também a responsabilidade. Exato. Eu tô lendo um livro que o cara falava isso. Ele colocava no espelho e ele falava assim, eu estou gordo. De quem que é a responsabilidade? Nossa, agora eu vou te falar.
Por exemplo, minha mãe, ela é muito rigorosa. Meio militar zona, né? Porque da onde eu morei, para um filho dar certo, esse filho tinha que ser muito cobrado, porque se você deixasse ele na rua, talvez ele ia virar algo que não presta. E essa cobrança da excelência foi até eu crescer. Só que quando eu cresci e tava bem na internet, já tinha sanado aquela parada do trabalho lá da Band, que era o que ela pesava antes, eu engordei. Então quando eu engordei...